E aí pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus esteja presente na vida de vocês e que vocês alcancem todos os seus objetivos, tá? Bom pessoal, nós vamos falar nesta aula sobre o fator de compressibilidade, tá? Que é representado pela letra Z. Pessoal, para você entender o que é o fator de compressibilidade, você precisa entender primeiramente a questão de gás real e gás que apresentam um comportamento ideal, tá? Para você poder ter uma ideia aí geral do assunto, tá? De antemão, eu posso dizer simplesmente para você que o fator de compressibilidade é a razão, é a divisão do volume molar do gás real dividido pelo volume molar do gás ideal ou perfeito, que é a mesma coisa, tá? Essa é a fórmula. Aí tem o gráfico para você fazer interpretação e análise. Mas antes de falar do fator de compressibilidade, vamos falar brevemente sobre gases reais e gases que apresentam um comportamento ideal. Na verdade, pessoal, não confundam, não esqueçam jamais o seguinte: não existe gás ideal ou perfeito, tá? Mesmo que você passe em 30 anos, 40 anos, você sai da graduação, entra na pós, depois se casa, enfim. Não se esqueça disso, não se esqueça jamais. Parece uma coisa bem óbvia para muitos, mas a gente confunde às vezes, tá? O que existe é o quê? É apenas gás real. Não existe gás ideal. O que existe na teoria é um gás que tem comportamento ideal. Por isso que eu acho errado falar em gás ideal. Porque gás ideal entende que existe um tipo de gás que é o ideal. Não existe. Os livros de ensino médio falam gases ideais. Eles trabalham com gases ideais. Na verdade, o certo é falar gases que apresentam um comportamento ideal e que existem apenas na teoria. É apenas um cálculo matemático, tá? Tudo bem? Tá, então qual que é a diferença então, do gás real para o gás que apresenta comportamento ideal ainda aqui na teoria? Bom, vamos começar pelo ideal, porque partiu-se dele, Clapeyron, né, estabeleceu a sua fórmula a partir de um gás dito ideal. Bom, o gás ideal é aquele, gente, primeiro, que eu falo, ideal não existe, é igual mulher perfeita, homem perfeito, uma pessoa perfeita, não existe. Se não existe nem no nosso meio, né, que é o nosso vínculo social, você acha que vai existir isso aqui nos gases, né? Não existe uma pessoa perfeita, as pessoas são cheias de defeitos, inclusive eu, tá? Então não existe nada de perfeito, o que existe é irreal. Tá, mas eu já disse isso 500 mil vezes, enfim. Mas é só pra você colocar na cabeça isso. Mas, por que então que se diz o comportamento ideal? O ideal, gente, é igual a pessoa fica revoltada, né? Ela fica brava com outra pessoa. O meu jeito de dar aula, gente, pode não ser o melhor, mas é o jeito que eu dou aula, tá? Mas é claro que eu vou podar as arestas aí, tá? Mas, por enquanto é desse jeito. Olha só. Vamos supor, então, o seguinte, que você esteja bravo com uma pessoa. Não quero que você fique bravo com ninguém. Você tem que estar sempre na paz e no amor. Sempre paz e amor. Vamos supor que você ficou meio estressado. Aí você fala pra pessoa, eu quero que você fique o mais afastado possível de mim. O ideal é você ficar longe de mim. O ideal é você ficar longe de mim. Sai da minha frente, não quero te ver nunca mais. Isso é o ideal. Então aqui nos gases a mesma coisa. Para um gás ser considerado ideal, as moléculas elas têm que estarem afastadas umas das outras o mais possível, tá? Elas têm que ficar afastadas, isso é o ideal, fica longe de mim, tá? Então, um gás ideal é aquele que apresenta as moléculas o quê? Muito afastadas. Mas para que isso possa acontecer, é preciso que existam condições. Quais são essas condições? Temperatura elevada. Por que temperatura elevada? É muito intuitivo, pessoal. Se você aumenta a temperatura, você não concorda comigo que automaticamente você vai fazer com que as moléculas do gás fiquem afastadas umas das outras? Porque você está aumentando a temperatura. É igual o líquido, você aquece lá no fogo, lógico que é com fogo, né? Mas está aquecendo lá, o que vai acontecer? O líquido ele vai evaporar. Então, vai começar o quê? Vai começar, né? Mas naquele caso é vapor, a gente está trabalhando com gás, mas o raciocínio é parecido, né? Então, o que acontece? Você vai fazer o quê? Você vai ter as moléculas afastadas. Isso é um comportamento dito ideal. Então, você tem que ter uma temperatura considerada, na verdade, muito elevada. E além disso, você tem que ter uma baixa pressão. Por que você tem que ter uma baixa pressão? Pensem comigo. Eu tenho esse apagador, tenho esse pincel, esse canetão aqui.
Se eu aproximar uns dos outros, o que vai acontecer? Eu estou aumentando a pressão, ó, eu estou pressionando, eu estou aumentando a pressão. Se eu estou aumentando a pressão, eu estou aproximando. Então, ao invés de eu afastar, eu aproximo. Então, eu não posso ter uma pressão elevada. Porque se eu tiver uma pressão alta, o que vai acontecer? As moléculas elas vão se aproximarem umas das outras, ao invés de se afastarem uma em relação à outra. Certo? Então, eu não quero que ela fique juntinha, coladinha. Não, eu quero ficar longe. E para ficar longe, eu tenho que ter o quê? Baixas pressões. Porque se eu tiver muita pressão, alta pressão, elas vão ficar o quê? Vão ficar muito próximas. E o ideal não é ficar próximo, o ideal é ficar longe. Para ficar longe, tem que ter uma alta temperatura e baixa pressão. Certo? Tudo bem? Ficou claro isso? Quero que entendam, né? O negócio é entender. Não é você decorar, quando tiver um gás com comportamento ideal, tem que ter temperaturas elevadas, baixas pressões. Não, não é pra você decorar, é pra você entender. Né? Raciocínio, opa, se eu aumentar a temperatura, vai acontecer isso, isso e isso. Se eu diminuir a pressão, então elas vão ficar mais afastadas, ao invés de se aproximarem. Pronto, é isso. Tá? Bom, então, mas isso é o que tem comportamento ideal na teoria, porque não existe. Bom, e aí o gás real, que é o que existe na verdade, nós consideramos, levamos em consideração as forças eletrostáticas. Falou grego pra mim, Rafael, por quê? O que é força eletrostática? O que você quer dizer com isso? Pessoal, forças de natureza eletrostática são aquelas forças atrativas e repulsivas, ou de atração ou de repulsão. Atração quando aproxima, repulsão quando se afasta. Né? Mas é isso, né? Por quê? Porque as moléculas do gás, pessoal, elas não estão espalhadas. Elas sempre têm uma natureza eletrostática envolvida, que pode ser de atração ou repulsão. Por exemplo, vamos supor que a natureza eletrostática seja atrativa. Então, se for atrativa, o que vai acontecer? A temperatura tem que diminuir, porque pensa comigo, eu estou com a temperatura de 40 graus Celsius lá, aí eu vou diminuindo. 30, 20, 10, 0, menos 10, menos 20, menos 30. À medida que, conforme você vai diminuindo a temperatura, as moléculas elas vão indo para o estado sólido. Se elas estão no estado sólido, elas estão mais próximas. E não é o ideal. Isso não é o ideal. O ideal é o quê? Ficar longe. Então, essa natureza eletrostática atrativa, né? Na verdade, essa força eletrostática de natureza atrativa faz com que o gás se aproxime um do outro. E isso, consequentemente, se desvia da idealidade. E também, além da temperatura diminuir, eu estou fazendo o quê? Eu acabo fazendo o quê? Aumentando a pressão, né? Se aumenta a pressão. Então isso aí já não é mais o gás ideal, porque a gente não pode desconsiderar que possa existir essa natureza, né? Essa força atrativa. Da mesma forma que existe a força atrativa, existe também a força repulsiva. Só que para acontecer a força repulsiva é o contrário. Né? Você vai aumentar a temperatura e vai diminuir a pressão. Só que você não falou, Rafael, que quando eu aumento a temperatura e diminuo a pressão, eu não vou ter um gás ideal? Na verdade, quando você aumenta a temperatura e diminui a pressão, você tem uma tendência a chegar num gás que apresente um comportamento ideal. Porque o ideal você nunca vai chegar, certo? Por isso que não é a mesma coisa. Você vai ter uma tendência a chegar naquele tipo de gás, né? Que existe na teoria apenas. Tudo bem? Bom, de posse dessas informações, agora sim nós temos condições de responder a pergunta inicial. O que é o fator de compressibilidade? Eu disse no começo da aula que é a divisão do volume molar do gás real sobre o volume molar do gás ideal, ou gás perfeito, que é a mesma coisa, tá? Mas, o que é isso? Isso vai dar uma noção pra gente. Por exemplo, o próprio nome fala fator de compressibilidade. Compressibilidade tem relação do gás tá mais compressível, menos compressível, ou seja, de ter mais forças atrativas imperando ou forças repulsivas imperando, dominando, digamos assim. Então, se o Z for igual a 1, isso indica que eu tenho um gás ideal, ou um gás perfeito, que é a mesma coisa, né?
ele vai ser a nossa referência, ele é o nosso parâmetro. A partir dele, eu posso inferir, né, se o gás ele vai ter fator de compressibilidade menor do que 1 ou maior do que 1. Se ele for menor do que 1, se esse Z for menor do que 1, o que vai acontecer? Nós vamos ter um desvio dessa idealidade. Quem que é a idealidade? Quem que é o ideal? Não é essa reta que nós vamos representar no gráfico. Se eu me afasto disso, ó, então eu tenho que representar dessa forma. Perceba, você consegue enxergar visualmente que eu estou me afastando da idealidade? Se o ideal é aqui, eu estou longe dela, né? Eu estou me afastando. E isso só vai acontecer se o Z for menor do que 1. Mas eu não entendi. O que Z menor do que 1 tem a ver com isso? Tá, vou explicar para você. Você sabe que o Z, que é o fator de compressibilidade, é o volume molar do gás real dividido pelo volume molar do gás ideal. Vocês sabem disso, não sabem, gente? Tá, vamos tentar entender. Olha só. O que acontece? Quando eu tenho um Z menor do que 1, para o Z ser menor do que 1, o Z não é essa razão disso dividido por isso? Para que isso toda essa bagaça, desculpa o termo utilizado, tá? Desculpa, tá? Mas para que tudo aqui seja menor do que 1, é matemática. Você tem que lembrar de matemática lá, do ensino médio. Para tudo isso ser menor do que 1, o numerador necessariamente tem que ser menor do que o denominador. Para você entender melhor, vamos colocar em exemplo, em número, porque com número a gente enxerga melhor. Vamos supor que o volume molar do gás real seja 1 e que o volume molar do gás ideal seja 3. Vocês concordam comigo que 1 é menor do que 3? Ou seja, que o volume molar do gás real é menor do que o volume molar do gás ideal? Sim. Quando eu tenho essa razão, essa divisão, ou seja, do numerador ser menor que o denominador, eu vou ter um resultado menor do que 1. Se você pegar 1 dividido por 3, isso vai dar quanto? Quanto vai dar, gente? 1 dividido por 3. Faz a conta, não tem vergonha. 0,339, sobra 1, vai dar 0,33, vai dar uma dízima, né? Então esse aqui vai dar 0,33333, né? E 0,33 é menor do que 1, certo? Tá, tudo bem, eu entendi. E para que isso possa acontecer, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter necessariamente forças atrativas. Por quê? Para Z menor do que 1, no caso 0,33, eu tenho que ter forças atrativas. Porque é o seguinte, pessoal. Suponha que você tem uma molécula aqui, outra molécula de gás aqui. Se você está aproximando uma da outra, o que está acontecendo, pessoal? O volume, quando você aproxima esse desse, o que está acontecendo? Está tendo uma atração. E quando acontece uma atração, nós temos um volume mais compacto. Então o volume molar exercido pelo gás real é menor. Porque a gente tem que levar em consideração, que nós estamos trabalhando com gás real. E no gás real existem forças de natureza eletrostática. Nesse caso, a força de natureza eletrostática é uma força do tipo atrativa. Então, se essa molécula de gás está se aproximando dessa outra molécula de gás, o que está acontecendo? O volume está diminuindo. Então, o volume molar do gás real, que leva em consideração essas forças eletrostáticas, diminui. Então, por isso que esse volume molar do gás real, 1, é menor do que do gás ideal. E esse resultado, com certeza, consequentemente, é menor do que 1. Por isso que quando Z é menor do que 1, nós temos necessariamente forças atrativas dominando, forças atrativas imperando, certo? Vocês entenderam isso? Bom, só que nós podemos ter o contrário, né? Nós podemos ter um Z maior do que 1. Só que por analogia você consegue, né, deduzir. Se o Z é menor do que 1 eu tenho forças atrativas, logicamente para Z maior que 1 eu vou ter forças repulsivas. Mas para o Z ser... Agora mudou a situação. Para o Z ser maior do que 1, para ele ser maior do que 1, o numerador tem que ser maior que o denominador. Então vamos supor que seja 3 aqui em cima e o denominador seja 2.
Vocês concordam comigo que 3 é maior que 2? Lógico, né? Ou seja, o